Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Este episódio é um episódio especial e hoje vamos falar sobre a gestão de instituições de saúde na perspectiva dos médicos de família. Há alguns meses atrás, 7 médicos de família encontraram-se porque se inscreveram num programa para receber formação sobre gestão de instituições de saúde. O programa era o Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde, também conhecido como PADIS, e decorreu na AES Business School em Lisboa. E caros colegas, hoje temos aqui esses 7 médicos de família. E então vou começar aqui por vos apresentar. Começo pela nossa colega Carla Gouveia. Olá Carla, obrigado por teres aceito o convite e bem-vinda aqui ao nosso podcast. Olá Carlos, obrigada pelo convite também. Foi um prazer partilhar contigo e com os nossos colegas este curso. Eu sou médica de família em Odivelas e sou coordenadora da USF do Mosteiro. Obrigado, desde já. E seguindo aqui a ordem alfabética para a apresentação, segue-se o Flávio Ribeiro, nosso colega também. E bem-vindo também e obrigado por estares aqui connosco. Olá Carlos e olá colegas, muito obrigado por este momento. Eu sou o Flávio Ribeiro, sou médico de família na USF Beira Tejo, em Abrantes, e neste momento sou diretor clínico para a área dos cuidados de saúde primários da ULS Médio Tejo. E segue-se o Gil Correia. Olá Gil, obrigado também por estares aqui connosco neste episódio. Olá Carlos, olá a todos os colegas, muito obrigado por esta partilha, por esta possibilidade também de estar aqui convosco. O meu nome é Gil Correia, sou médico de família na USF Celas de Saúde em Coimbra e sou também adjunto da diretora clínica para os cuidados de saúde primários da UBS de Coimbra. Olá, Hugo Gaspar, bem-vindo também aqui ao nosso podcast e obrigado também. Olá a todos, obrigado por este convite, obrigado por mais uma vez estarmos aqui juntos e podemos conversar um bocadinho sobre a MGF e sobre gestão. Sou médico de família também, trabalho na USF Travessa da Saúde em Camarate, pertencente à ULS São José e sou também o diretor clínico para a área dos cuidados de saúde primários da ULS São José. Muito obrigado, Hugo. E segue-se a Patrícia Homem Gouveia. Olá, Olá, Patrícia, como é que obrigado estão todos? também e bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui convosco, é um prazer. E eu sou médica de família, trabalho na USF Luz do Tejo, que faz parte da ULS do Arco Ribeirinho, na zona de Alcochete. Muito bem, muito obrigado. Faço parte do Conselho Técnico da unidade neste momento. E finalmente o Walter Santos. Walter, muito obrigado também e bem-vindo aqui ao nosso podcast. Olá a todos, eu é que agradeço, obrigado pelo convite. Eu sou o Walter Santos, médico de família, sou coordenador da USF Marquês, que está sediado em Pombal, da ULS da região de Leiria, e também médico responsável da equipa de coordenação local, da ESL, da região de Leiria. Os nossos colegas que nos estão a ouvir não sabem, mas nós nestes últimos meses vimos-nos todas as semanas e encontramos durante 2 dias todas as semanas. E a verdade é que estamos contentes por estarmos outra vez juntos e nos ver agora aqui para este efeito, para gravar este episódio do podcast. Qual de vocês é que quer aqui partilhar com os nossos colegas como é que foi este programa, como eram estes 2 dias por semana em que nós nos encontrávamos? Assim, sucintamente, quem quer fazer essa partilha? A Carla, muito bem. Então, como é que corriam estes 2 dias? No primeiro dia começávamos com um almoço, que era maravilhoso. O almoço funcionava ali entre a 1 e as 2 da tarde, de maneira que quem chegasse um bocadinho atrasado das suas leads ou do seu transporte, etc., pudesse chegar um pouco mais tarde, mas ainda chegasse a horas para começar a atividade mesmo de aprendizagem. Às 2 da tarde, geralmente, começávamos com um trabalho de grupo, em que tínhamos vários grupos em que estávamos divididos. Nesse trabalho de grupo discutíamos casos. A AES funciona com um método de caso, quer dizer que tínhamos casos reais de empresas verdadeiras, em que nós descobríamos alguns aspectos de gestão direcionados para aquele caso. Tínhamos a oportunidade de discutir em grupo, primeiro só em grupo e depois tínhamos mais atividades. Carlos? Deixa-me só partilhar que
durante a semana nós tínhamos acesso aos casos e cada um de nós, no fundo, lia e preparava esses casos. E depois chegava a esse momento do grupo, no fundo, para debater e dar as suas opiniões e a sua visão sobre aquela situação e como poderia ser resolvida aquela situação que era apresentada nos casos. Era uma experiência enriquecedora essa, não acharam? Sim, portanto, efetivamente, o método de casa é um método muito interessante, não só porque nos obriga a preparar, a ler, a inteirar-nos de situações reais, do ponto de vista de gestão, clínicas ou não, e não deixa de ser interessante também que muitos dos casos trataram-se de casos de gestão ou da área também de economias e outros aspectos também operacionais, muitas vezes, e que fizeram sempre uma ligação e que nos fizeram durante a semana preparar-nos e depois, em grupos mais restritos, podermos partilhar muito daquilo que era a visão de cada um sobre o caso, estudar personagens, o desenrolar das matérias e depois identificar os problemas e depois as soluções que É deviam verdade. de ser implementadas, sendo que muitas vezes não existe, como nós sabemos, só uma solução para os problemas. E aquilo que muitas vezes nós acabamos por discutir são qual das diversas soluções é o melhor caminho para chegar a um objetivo É que, verdade. que, que o próprio caso partia. Gil, ias também partilhar? Sim, a complementar também o que estava aqui a dizer o Flávio, porque na realidade estes casos traziam-nos, apesar de práticos e reais, transportam-nos para também as noções teóricas e a aplicação das mesmas. Porque na verdade os casos não tinham solução, a riqueza estava precisamente na discussão e nos diferentes pontos de vista que cada um dava e que depois em discussão conjunta ainda aprendíamos mais e conseguíamos olhar de outras formas, porque na realidade todas as instituições congregam um conjunto de processos, um conjunto de atividades e, sobretudo, pessoas que, apesar de poderem parecer às vezes muito diferentes, têm pontos em comuns e outras vezes, havendo pontos em comuns sobre diferentes casos e sobre até a indústria em que se aplica o setor em questão, e temos modos de funcionamento muito diferentes, interação muito diferentes. E, portanto, era esta riqueza de interação entre nós e depois com os professores que também nos transportava para esta discussão e para a capacidade de tomar decisões, conhecendo as implicações que vão ter das diferentes perspectivas. Acho que foi a grande riqueza deste curso. Walter? Sim, apenas para frisar algo que para mim foi inusitado. Nós, que todos estamos aqui hoje, somos médicos de família e tínhamos muitos colegas médicos. Curiosamente, os casos não eram maioritariamente sobre saúde. Eram casos que envolviam, de certa maneira, alguns cenários, que poderiam ter algumas instituições de saúde, como hospitais, clínicas, mas ao longo das semanas que foram decorrendo, havia muitos problemas que passavam mais pelas operações e mais pela própria gestão dos recursos humanos, pela aplicação ou por estratégias de negociação e não tanto por pontos de vista clínicos. Penso que isso foi uma surpresa, porque veio também desfocar aquela formatação que poderíamos ter todos, por defeito profissional, claro, que é a avaliação clínica por critérios, sintomas, e identificação, tratamento, não é? Aquele pensamento mais tipo algoritmo, para passarmos a analisar efetivamente, como o Flávio disse anteriormente, um problema e qual é que é o processo das operações para chegar a uma solução. Estas soluções nem sempre havia sequer, ou melhor, nem sempre nos era solicitada uma solução. Muitas das vezes a discussão era o objetivo ou a meta dos casos. Foi algo que também me surpreendeu. Devo confessar, na primeira vez que nós chegámos assim, o meu grupo não chegou provavelmente a uma grande conclusão, pensei, então, mas isto era suposto chegar a um objetivo. E depois percebemos que o objetivo era só discutirmos entre nós. Muito bem. Patrícia? Eu queria também falar sobre o aspecto e reforçar o aspecto da partilha entre as várias pessoas, mesmo nestes pequenos grupos que nós estávamos integrados, que eram os grupos iniciais de trabalho, onde fazíamos a discussão em menor número e depois, mais tarde, a discussão em sala de aula. Havia o professor Fonseca e Pires teve o cuidado de fazer estes grupos o mais heterogéneos possíveis. Eu lembro na altura em que ele explicou como é que foi feita a seleção dos grupos, portanto, ele simplesmente separou as pessoas que tinham ligações já anteriores em termos profissionais, trabalhavam nos mesmos locais, para nos dar a grande diversidade que era cada um dos grupos. E, portanto, dentro de um próprio, no meu grupo, por exemplo, nós éramos 2 médicos de família, mas depois os outros elementos eram ou médicos de outras especialidades,
ou jurista, ou diretora do departamento de qualidade, o vogal de um conselho de administração. Portanto, isso estava uma riqueza de perspectivas e de partilha do que era a visão integrada de vários aspectos e que era espetacular e que nos permitia também levantar as nossas perspectivas para além do que é a nossa visão. E, nesse sentido, estimulava muito a inovação. Quando nós pensávamos na solução dos problemas, dava-nos muitas asas para nós podermos fazer criativamente, ponderar a nossa própria solução num contexto que era um contexto protetor, sempre sem ter receios de poder dizer alguma grande erro de gestão, dar alguma coisa que não pudesse ser tão aceita, e ali não, estávamos protegidos, estávamos à vontade, portanto estimulava mais a nossa criatividade, portanto, e tinha essa grande vantagem. Muito bem, muito interessante. Hugo, Gaspar, queres partilhar? Bem, eu acrescentando um pouco a tudo aquilo que os meus colegas já disseram muito, o que é que eu poderia acrescentar aqui da minha vivência? Que eu revi-me em muitos dos casos, sou sincero. Eu sempre que lia um caso, eu pensei, epá, isto é real, isto acontece na minha instituição ou no meu dia-a-dia. Ou isto é interessante, será que vou aplicar isto? Vou começar a fazer isto neste caso. Eles estavam de tal maneira bem escolhidos e foram pela equipa da formação, a equipa do PADI, estavam tão bem escolhidos que realmente nós conseguimos viver os casos e transpô-los para a nossa realidade e permitir esta partilha que tivemos nos grupos e depois no plenário, na sessão no plenário, que era fantástica. Acho que todos tivemos aquela primeira emoção quando o professor José Fonseca Pires começou a andar de um lado para o outro, a fazer questões, a colocar-nos todos em conversa. Foi sem dúvida uma grande surpresa e gostei muito. É verdade. E Carla, eu peço desculpa porque te interrompi e ficámos logo na primeira parte, que foi logo o trabalho do Não, grupo, está o debate dos ótimo, está casos. ótimo. Eu só queria acrescentar, porque eu estava a ouvir-vos a falar e todas estas coisas são muito importantes, mas parece um bocadinho aquela private joke, ou seja, nós todos sabemos de que é que estamos a falar, mas se calhar quem está lá em casa está um bocadinho a tentar perceber, bem, mas deixa ver como é que é. Então eu apontei aqui alguns exemplos que é para as pessoas, pronto, levantando um bocadinho o véu para as pessoas perceberem melhor o que é que nós fazíamos mesmo. Então, os casos, por exemplo, tínhamos casos de gente que era workaholic. Estava, por exemplo, a preparar uma solução de gestão enquanto andava dentro de um avião sem ter dormido durante não sei quantas horas. Portanto, realmente, como estava a dizer, nós conseguíamos identificar com aquilo de estarmos sempre cheios de pressão sobre o nosso trabalho. Isso era uma coisa. Depois outra era uma característica deste curso da AESE, o nosso professor principal, o professor José Fonseca Pires, que já foi aqui nomeado, ele disse uma frase que ficou para sempre, que é sem pressa, mas com ritmo. E todos nós ficámos imbuídos desta situação, porque todas as semanas tínhamos que ler os casos, todas as semanas tínhamos que preparar, e tínhamos aquela responsabilidade uns com os outros, porque como havia o grupo, então o que é que nós fizemos também? Arranjámos imensas soluções de inteligência artificial. Portanto, nós agora já sabemos como transformar um PDF num podcast para poder ouvir. Portanto, nós arranjámos ferramentas extraordinárias para conseguir reduzir o imenso trabalho que tínhamos num output maravilhoso. Portanto, nós ganhámos imenso uns com os outros. Como disse a Patrícia, o facto de termos inputs de várias pessoas que não eram médicos abriram os nossos horizontes de uma maneira espetacular. E também conseguimos perceber como é que é importante na gestão de recursos humanos respeitar as pessoas. Ou seja, que só envolvendo cada uma das pessoas da equipa é que nós conseguimos chegar a algum lado. E isso foi uma coisa que me ficou muito importante. Como motivar a equipa, como fazer com que todos colaboremos com boa vontade. A motivação humana foi sem dúvida um dos tópicos, pelo menos a mim, que mais me tocou neste percurso formativo e que eu acho que merece a pena nós às vezes refletirmos em relação às pessoas com quem trabalhamos, o que é que move cada uma das pessoas e muitas vezes são motivações diferentes e todas elas, digamos, legítimas, mas como é que podemos também, de certa forma, encontrar harmonia entre essas diferentes perspectivas, visões, diferentes motivações para conseguir depois que realmente a equipa funcione e que funcione a bem de todos e a bem da felicidade e do bem-estar de todos os membros, digamos, de todos os colaboradores. Sem dúvida que foi muito, muito interessante. A perspectiva de termos um ambiente que era um ambiente, que eu diria, de conforto, em que nenhum dos participantes se sentia que corria risco se dissesse, como dizia a Patrícia, algo menos correto ou algo menos perfeito,
também eu acho que foi muito importante, porque realmente estávamos num ambiente em que nos sentíamos confortáveis a partilhar as coisas, não é? E isso também me parece que foi muito interessante. Mas eu queria ouvir também a vossa opinião. Todos nós fizemos o nosso curso de medicina, depois fizemos a nossa especialidade em medicina geral e familiar, e agora, a dada altura do nosso percurso, surge esta formação. O que é que vocês pensam sobre esta experiência de médicos de família a receber formação sobre gestão e direção de instituições de saúde? Bem, eu acho que é uma grande lacuna que nós temos na nossa formação. Acho que esse é o primeiro ponto e acho que estamos todos cientes disso, que não temos formação suficiente para pensarmos em gestão e saúde, e temos que, depois da nossa especialidade, de muitos anos a estudar e já da nossa prática, é que procuramos estes caminhos. Mas na verdade é que a gestão de saúde muitas vezes, a grande maioria é feita por médicos, não é? Se nós não o tivemos no nosso percurso formativo, temos que ser capazes de o procurar. E nós que estamos aqui a ocupar alguns destes cargos importantes, decisórios, digamos assim, necessitamos estar sempre em processo formativo. E cursos como este são essenciais e penso que o devem ser mesmo antes de chegarmos a estes cargos. Acho que é algo que deve ser pensado, talvez a nível de faculdade, de especialidade, é importante em termos pessoais, em termos médicos, tendo em conta que existe a gestão da saúde e nós estamos dentro dela, precisamos ter esta formação. E não esperar tantos anos para irmos atrás da mesma, como muitos de nós vamos fazendo. Eu concordo com o que disse o Hugo, mas tive a oportunidade também na AES de participar num outro curso em que estavam médicos de cuidados hospitalares e de cuidados de saúde primários da nossa mesma OLS. E uma das coisas que ficou muito patente para mim foi que os médicos de família estão realmente muito mais habituados a fazer gestão. Por dois motivos principais. Um, a gestão das USFs, não é? Porque nós trabalhamos por objetivos há muito tempo, mesmo quem não era o USF modelo B previamente já estava orientado para objetivos, tinha uma meta, tinha uma orientação. E depois, por outro aspecto que é, nós já gerimos o nosso tempo, a nossa consulta, os nossos utentes. Portanto, mesmo que nós não estejamos particularmente interessados em gestão, nós já fazemos atividade de gestão no nosso dia-a-dia. O nosso dia-a-dia de trabalho de médico de família é um trabalho de gestão constante. E, como tal, estas ferramentas que nós fomos apanhar na AESE, como dizia o Hugo, todos os dias nós conseguíamos perceber que aquilo tinha alguma ligação com o nosso trabalho. E, efetivamente, tem. E eu acho que as mais-valias daquilo que trouxemos deste curso vão-se demonstrar no nosso trabalho, e eu acho que já se demonstram no meu trabalho do dia-a-dia, até na minha gestão pessoal, porque também ajudaram na nossa gestão pessoal. Eu concordo com os colegas e queria aqui salientar dois pontos de vista que me parecem ir ao encontro de tudo o que foi dito. Um deles foi, durante este curso de PADIs, pronto, eu sou o coordenador da minha USF, que felizmente é uma USF modelo B, acreditada, portanto já com alguma maturação em termos de unidade em si, e temos um interno de quarto ano. E curiosamente, eu comecei-me a perceber que quando falávamos de gestão e da importância do PADIs e muito por curiosidade dos colegas, e segundo aquilo que a Carla esteve a dizer até agora, na verdade, nós em medicina geral e familiar é-nos implicitamente solicitada esta capacidade e esta componente de gestão desde muito cedo, só que não nos apercebemos, porque ninguém define que, ok, agora das 2 até às 3 vais fazer gestão. Não. Isto acontece diariamente. Quando um orientador diz, meu amigo, esta tarde tens que tu fazer as nossas consultas e, portanto, é esta articulação entre a consulta de enfermagem, entre os próximos agendamentos, entre os diagnósticos, entre a correta codificação do doente, entre a organização das notas de alta hospitalares, entre as referenciações. Tudo isto envolve um processo de gestão que naturalmente não está definido que é uma gestão económica ou que é uma gestão de operações, mas sim envolve competências de gestão que nos são solicitadas e, portanto, é algo que nós vamos desenvolvendo mal ou bem. Isto porque, tal como também dizia o Hugo, não me parece que exista muito a tradição do conceito do ensino propriamente dito dedicado a esta gestão. É algo que vamos adquirindo, vamos percebendo como é que os mais velhos fazem, vamos desenvolvendo, fazemos um bocadinho por exemplo, vamos afinando conforme a nossa personalidade e também as nossas necessidades, não é? Pronto. E vamos desenvolvendo. Parece-me que, e posso-vos dizer isto quando olhava para a nossa interna de quarto ano, que tentei também ajudá-la nesse aspecto, e foi algo em termos de introspeção, foi muito sério para mim. Percebi que nós representamos,
coordenadores e agora até ex-alunos PADIs, representamos de facto aqui uma massa crítica muito importante, porque de facto é uma voz ativa que pode mudar de 180 graus a forma e o dia a dia de quem está a trabalhar. O médico de família tem que gerir, pelo menos, a sua agenda, a microequipa, portanto, assistente técnico e enfermeiro, fora se for coordenador, fora se tiver um processo de investigação, etc. Portanto, estas atividades de gestão, cada vez mais, fazem sentido que a medicina geral e familiar também comece, no fundo, a desenvolver e a mostrar-se, porque nós somos gestores desde que somos internos, portanto, antes de ser especialistas. É verdade. É verdade. Gil, querias partilhar? Sim, também na sequência desta ligação do que é a nossa prática e compará-la com aquilo que é a gestão de alto nível. Porque na realidade, e aquilo que também percebemos daqui, é que no fundo as empresas, os hospitais, os centros de saúde, são pessoas. E nós, o nosso dia são as pessoas. O que é que nós fazemos e o que é que nós aprendemos a lidar e a gerir? É o nosso trabalho, é também aquilo que refletimos enquanto pessoas, mas também é muito trabalhado. E esta relação que estabelecemos com os utentes, os doentes, as pessoas que nos consultam, serve também para, e ensina-nos muito, não é? Temos uma riqueza muito grande no nosso dia a dia, e isto que fazemos no nosso dia a dia é transposto também para a gestão de uma instituição. É necessário, claro, conhecer os aspectos teóricos, porque abordámos também isso, desde as questões legais, as questões de contabilidade, as questões de inovação. Todas essas matrizes estratégicas fazem sentido e temos que as conhecer e dominar. Mas a partir do momento em que ultrapassamos esse conhecimento teórico e somos capazes de aplicar na prática, voltamos ao início, que são as pessoas. E é aí, quer dizer, quem tem melhor capacidade de o fazer, senão o médico de família, né? Que somos médicos de família, mas da pessoa. Muito bem. Patrícia? Eu aqui tinha duas perspectivas que eu gosto muito de pensar nos dois âmbitos e na dimensão dos dois sistemas dos quais eu estou integrada. Portanto, nós estamos integrados todos num microsistema quando trabalhamos na nossa unidade familiar, unidade de saúde familiar, a nossa instituição, quando colaboramos com a nossa instituição na gestão da nossa atividade, quando colaboramos em grupos de trabalho para que somos alocados também para trabalhar grupos de saúde infantil, de saúde materno-infantil, portanto, de saúde do adulto, de rastreios oncológicos, portanto, cada um toma também tarefas nessas dimensões, quer seja no Departamento de Cuidados Primários, quer seja na ULS, portanto, toda esta dimensão vai aumentando. Mas todos estes recursos de gestão, sem dúvida nenhuma, que nos melhoram em aspectos fundamentais em qualquer uma destas atividades, quer na melhoria da eficiência e na prestação dos nossos cuidados, não é? Quer, por exemplo, nós quando estamos, eu nesta fase também de Conselho Técnico de uma unidade que está em atividade há pouco tempo, estamos numa fase de definição de processos e, portanto, só fazer a definição dos processos, perceber quais são os processos todos que estão incluídos na nossa prestação de cuidados, que o início é a recepção do utente, o final é a prescrição do medicamento e o desenvolvimento de um plano assistencial a curto, médio e longo prazo. Perceber quais são todos os processos, melhorar a eficiência de todos eles, para que tudo seja feito de uma forma muito encadeada, que faça muito sentido, que dê o melhor circuito ao doente, seja centrado na pessoa. Logo, são perspectivas de gestão que nós temos que ter na melhoria da qualidade do nosso serviço. Depois tomarmos decisões que são mais informadas, sabermos que estamos a tomar decisões e a dar opções aos nossos utentes que têm sentido, não é? Que têm enquadramento científico também. Portanto, depois a capacidade de liderança, porque nós também dentro das nossas atividades também temos que ir tomando consciência dos grupos de trabalho também que vamos integrando, também temos de ter capacidade também de levar os nossos objetivos em concretização. E isso tudo é promover qualidade, é promover segurança à pessoa e, portanto, tudo isso tem gestão. Pensando depois no macrosistema, eu acho que nós, como profissionais de saúde, vamos ter cada vez mais a responsabilidade de gestão dos recursos, que são finitos, que não são ilimitados e, portanto, logo essa vertente também é toda outra que surge à nossa visão e que surge na nossa preocupação. Falaste mesmo bem, Patrícia. Não concordam todos? Sem dúvida, sem dúvida. E eu não sei se permites, já ia só também, não querendo
repetir, mas efetivamente já todos disseram e é certo que a nossa especialidade tem uma abrangência enorme, não é? E independentemente do nosso percurso formativo, daquilo que foi a nossa especialidade, onde tiramos o curso, todos nós fomos tendo, adquirindo e através não só da parte curricular, mas depois em outros contextos, seja em associação de estudantes, seja em grupos de trabalho, seja no próprio contexto onde trabalhamos. E quando falo nisto, falo quer seja no Serviço Nacional de Saúde, numa instituição do setor privado ou social, vamos tendo a oportunidade de colocar em prática e de adquirir, muitas vezes, esta capacidade de gerir. E, portanto, como o Carlos também falou no início, a motivação e o trabalhar com pessoas, quer como colegas de trabalho, quer como profissionais, em equipas multidisciplinares, quer também com os doentes e com os utentes que nós temos e seguimos na gestão da nossa lista, temos toda a capacidade e efetivamente todo o potencial para, tendo estas ferramentas, usamos na melhor das formas para conseguirmos ser bons profissionais, bons médicos e bons colaboradores de um sistema que todo ele trabalha para bem do utente e, portanto, independentemente daquilo que seja a nossa realidade de cada um de nós, seja se trabalhamos numa OSF, se trabalhamos no CSP ou até em instituições de outro âmbito, temos a nossa base, a nossa especialidade, a nossa formação, uma abrangência que depois nos permite, com este tipo de formações, que naturalmente são formações específicas, numa área concreta, dar-nos a capacidade de melhor resolver problemas, de melhor gerirmos os recursos que temos à disposição e aquilo que somos capazes de fazer para melhorar a vida das pessoas. Isso mesmo, a perspectiva e a atenção em melhorar o cuidado que prestamos a bem de quem servimos. Há bocadinho também estava a ouvir a Patrícia sobre os processos, não é? E o encadear das operações e recordei que uma das palavras que mais vezes falamos ou dissemos e ouvimos durante este programa foi a palavra gargalo. E cada vez que eu agora penso em processos e em operações, vem-me à mente a palavra gargalo, ou seja, como contornar, porque no fundo, colegas, penso que todos entendem que gargalo significa bloqueio e significa que algo não está a funcionar bem no encadear de operações e num processo, e é algo que se tem que resolver. E por vezes os gargalos acontecem nos sítios mais insuspeitados e, portanto, analisar e pensar sobre essa situação foi um dos treinos que nós fizemos neste programa e sobre como encontrar depois soluções para esses bloqueios. Meus caros, no momento atual em que estamos a viver uma remodelação do ponto de vista da organização do Serviço Nacional de Saúde, com a criação das unidades locais de saúde, achais que, por exemplo, este momento é uma oportunidade ou um desafio para a nossa especialidade, para a medicina geral e familiar? Achais que isto, por exemplo, de ter médicos de família a receber formação nesta área, também sob essa perspectiva, é algo que se torna ainda mais relevante? Gostava de ouvir o vosso pensamento sobre este tema. Eu acho que é as duas coisas, é uma oportunidade e é um desafio. É uma oportunidade porque eu acho que dos dois lados nós queremos muito juntar-nos, juntar cabeças para, lá está, facilitar os processos entre nós. Estamos muito separados entre cuidados de saúde primários e cuidados de saúde secundários e queremos criar um fluxo mais fácil. Mas, por outro lado, como nos casais que vão para fazer uma terapia de casal, vão sempre tentar mudar o outro e não com muita vontade de se mudar a si mesmo. E quando é preciso mudar alguma coisa, é preciso ter a humildade também de olharmos para nós e dizer o que é que nós estamos a contribuir para esse mesmo gargalo. E como tal, eu acho que é preciso realmente muita humildade, colaboração e honestidade para que consigamos transpor aqui as barreiras. Não sentiste que até nisso o programa nos ajudou? O facto de Sem estarmos dúvida. ali juntos, colegas de medicina geral familiar, cuidados de primários e colegas de várias especialidades hospitalares e até depois pessoas que nem eram médicos, que eram de outras áreas, não sentiste que facilitou precisamente? Eu, pelo menos, Sim. eu aprendi imenso Mas eu convosco. via sempre a cara de aflito, e estou a ver a cara de aflito do Hugo, que é como quem diz, quem lá está, não é, na direção clínica para os cuidados de saúde primários, vê-se aflito de lidar com 1000 coisas que não têm nada a ver com aquilo que devia ser,
mas que constantemente está a receber ruído, embates, dificuldades de aplicação. Pronto. Eu olhava sempre para a cara dele e era sempre o que eu estava a ler, porque ele ainda por cima estava do outro lado do anfiteatro e eu estava sempre a ler a cara dele. Queres comentar, Hugo? Bem, eu acho que esta reforma das ULS permitiu pela primeira vez a Medicina Geral e Familiar poder estar no centro da decisão. Atenção, pelo menos eu sinto isso na minha ULS. Pode não ser igual em outras ULS, mas na minha ULS, na ULS São José, eu sinto que a Medicina Geral e Familiar tem muito em atenção e tem muito a discutir e tem um poder decisório muito grande na sede do meu Conselho de Administração, na sede da política de saúde que a ULS São José tem, e foi esta reforma que o permitiu. Talvez se não existisse isso não iria acontecer, continuaríamos com os ACES, com as ARS. Quantos médicos de família é que eram presentes, que eram diretores da ACES? Pouquíssimos. Tínhamos os presidentes dos conselhos clínicos que sim, que eram médicos de família, que partilhavam a sua atividade com serem PCCs, outros que não. E desta vez, com esta reforma, eu sinto que a medicina geral familiar pode estar no centro decisório. Isso eu dou o meu caso prático, eu sinto que o estou. Eu sinto que hoje em dia sou um gestor, não só na parte dos cuidados de saúde primários, mas já mesmo na parte dos cuidados hospitalares e no seu global em todo. E todos os dias eu tomo decisões e partilho com os meus colegas e participo em tomar decisões que não têm a ver só com cuidados de saúde primários e que não têm a ver só com a integração. Tem a ver com a gestão da saúde no seu global para a nossa população. E acho que esta reforma permitiu isso e levou a MGF para esse poder decisório. Digo a mesma coisa, não sei se acontece o mesmo em todas as ULS, esta é a minha experiência, tem sido uma experiência fantástica, uma experiência em que eu fui recebido num conselho de administração puramente hospitalar nos últimos anos e fui recebido extremamente bem, preparado para me receber, para levar a medicina geral familiar, para dar a conhecer na parte hospitalar a medicina geral familiar, e hoje em dia acho que não há um único profissional que tenha trabalhado anos e anos nos nossos hospitais que não queira conhecer a medicina geral familiar, que não queira ir às nossas unidades, perceber finalmente aquilo que nós fazemos e fizemos nos últimos anos, que era algo que se calhar não acontecia e não era possível partilhar. Hoje em dia sinto isso, tenho feito reuniões com 30, 40 administradores no anfiteatro, depois faço outras reuniões com 20 ou 30 diretores de serviço de especialidades, e isto tem-me mostrado grande satisfação a acontecer, e consigo ter, finalmente, vários colegas da MGF sentados no gabinete do chefe de serviço de ortopedia e no gabinete do chefe de serviço de cardiologia. Eu levo os nossos colegas, depois digo, então agora a próxima reunião é na USFX, e isso está a acontecer, e hoje em dia acho que esta reforma trouxe esta grande vantagem que eu noto na minha experiência própria. Os resultados, veremos, também não se conseguem resultados de um dia para o outro, isso também há que dizer. Às vezes as pessoas querem resultados mais imediatos, tem que ser, já deve ter acontecido, mas não, temos que fazer um longo caminho, tal como a Carla estava a dizer, uma relação que se vai construindo, tem altos e baixos, mas acho que no nosso caso aqui tem sido bastante positivo, e a gestão, e este curso que fiz convosco, trouxe muitas perspectivas. Também tivemos a perspectiva do privado, não é? Nós trabalhamos no SNS, tivemos colegas que estavam lá, que trabalhavam no setor privado. Trouxe-nos essa partilha de experiências e dificuldades que temos em ambos os lados, como é que também podemos trabalhar em conjunto. Este curso trouxe muitos mecanismos para trabalhar isso, e penso que esta reforma, como estávamos a falar, trouxe grandes benefícios para a medicina geral família. Muito interessante, já passo a palavra ao Gil. Queria só também sublinhar um bocadinho isso, ou seja, eu senti que, olha, aprendi muito convosco, com os meus colegas de Medicina Geral Familiar que estavam nesta formação e neste programa, e nos vários diálogos que fomos tendo e conversas, aprendi imenso convosco. Mas também aprendi imenso com os nossos colegas médicos de outras especialidades hospitalares, de várias especialidades, não é? E colegas, muitos deles envolvidos realmente nos conselhos de administração de unidades locais de saúde,
e foi interessante a partilha, porque realmente nós às vezes havia certas coisas que não tínhamos a noção e que perguntávamos e eles partilhavam, e depois eles também não tinham a noção de alguns aspectos do nosso lado, relacionados com a medicina geral familiar, perguntavam e nós esclarecíamos, e essa partilha foi extremamente enriquecedora. E depois também com todos os outros profissionais, mesmo sem ser médicos, foi muito interessante. Às vezes pessoas de outras áreas, mas relacionadas com a saúde, ou de outros órgãos até também do nosso Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, o Infarmed, a ACSS, e essas partilhas foram muito enriquecedoras, porque conseguimos adquirir outras perspectivas que às vezes não fazíamos ideia de como é que as coisas funcionavam, mas às vezes só nos queixámos do que temos na linha da frente e do que não está a funcionar bem, mas assim conseguimos começar a perceber o porquê das coisas às vezes estarem bloqueadas e de não estarem a funcionar, e isso também foi muito útil. Gil. Eu partilho a visão do Hugo, e isso na verdade é um risco e é um grande desafio. Nós estamos a assistir a uma reforma que é uma transformação, como tivemos em 83, 20 anos depois, em 2005, e passados 20 anos, estamos a assistir a uma mudança grande da forma como os serviços se organizam. E isso traduz-se na nossa prática. Eu partilho esta visão de que é uma oportunidade e de que, sobretudo, a representatividade dos cuidados de saúde primários nunca foi tão forte ao nível do Serviço Nacional de Saúde. E na realidade, esta visão integrada, e, sobretudo, o modelo de financiamento agora em vigor, leva a que o foco tenha de ser na prevenção e nos cuidados de saúde primários. E esta visão global da população e da saúde da população, de uma instituição que presta cuidados globais à população, é aquilo que nós defendemos, são os cuidados de saúde primários, a melhor forma de prestar cuidados baseados em valor. E aqui nós temos que tomar iniciativa. Foi o que aconteceu com as outras reformas. E se não o fizermos, e aqui mais uma vez esta formação é importante também para nos dar esta visão, porque se queremos transformar a nossa prática do dia a dia, temos que estar também envolvidos nas decisões que fazem com que nós possamos funcionar de uma forma ou de outra. E é isso, são essas pequenas decisões tomadas ao nível mais alto que depois têm um grande impacto no nosso dia a dia. E eu acho que esta é uma oportunidade que nós não devemos perder, e é verdade que tem riscos, mas o risco, sobretudo, é de perdermos o comboio e deixarmos que outros decidam por nós aquilo que é a nossa prática e é aquilo que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Sim, interligando os novos modelos de gestão com o PADIs, permitiu, na minha opinião, permitiu aqui dois grandes momentos de destaque. Um deles é que o dia-a-dia do médico de família não tem propriamente um período específico definido para fazer gestão. O dia-a-dia do médico de família passa muito, como dissemos anteriormente e como o Carlos também disse, para as pessoas, através das pessoas e como também a Patrícia já disse, a definir ou a delinear planos assistenciais e a garantir o acompanhamento das pessoas de forma mais correta e cientificamente atualizada. Mas, efetivamente, também, se não for através de programas como o PADIS ou programas de ensino sobre gestão, é um bocadinho difícil adquirir estas competências e saber como é que se deve fazer quando o nosso dia-a-dia é dedicado à consulta. Não temos um período propriamente definido exclusivamente à gestão. Os coordenadores até podem ter no seu horário definido algum período, mas nem sempre, primeiro que tudo, não é universal, nem todos os coordenadores assim o têm, e portanto pode ser um bocadinho difícil dentro das 40 horas, 35, o que quer que seja, que as dedicamos à nossa atividade assistencial e não assistencial, porque desengane-se quem acha que a atividade não assistencial não demora tanto tempo ou não dá tanto trabalho, porque dá como todos nós sabemos, e portanto é muito importante que existam estas formações, porque nós no nosso dia-a-dia é uma dificuldade que eu assumo eu próprio, não tenho muito tempo para parar, não é? E para pensar, ok, então vou resolver qual é que é o problema que eu tenho e como é que eu vou encarar e como é que eu vou, quais são as minhas hipóteses para eu resolver. E nesse aspecto, em termos do LES, cada vez mais vamos ter mais problemas. Somos mais profissionais, somos uma rede mais densa e mais complexa de profissionais, temos que dar resposta a mais utentes, e portanto essa é uma das situações. Outra,
Tocando aqui no PADIS, e não me interpretem mal, mas o ambiente que se cria nestas reuniões, quer em grupos de trabalho mais pequeninos, quer depois em sala de aula, é um ambiente de total confiança. Eu acredito que todos nós temos esse ambiente de confiança nas nossas equipas, mas nem sempre é assim tanta confiança. E, portanto, muitas das vezes temos algum receio ou alguma vergonha mesmo de partilhar algumas dúvidas ou inseguranças que temos, não é? Há um coordenador a dizer que está inseguro sobre o que quer que seja. E no PADI isso era possível. Ou seja, eu podia chegar e dizer, ó Patrícia, olha, eu não percebi nadinha e não sei e nunca vi. Epá, ajuda-me que eu não faço ideia. Penso que esse espaço livre de crítica ou livre até de qualquer tipo de interpretação prejudicial, digamos assim, e o espaço de abertura incentivava-nos uns aos outros a também partilharmos as nossas inseguranças, o que É depois verdade. trazia uma mensagem de conforto comum, porque sentíamos já, afinal, todos sentimos o mesmo e estamos todos dentro do mesmo barco e, portanto, o pânico é geral, não é só meu. E às vezes acredito que dentro das nossas instituições nem sempre é assim tão fácil, não é? Nós temos que muitas vezes eh, assumir o problema, assumir o diagnóstico, interiorizar aqui uma estratégia e seguir em frente. E nem sempre é assim tão fácil. Sim, sim, isso é verdade. Por vários motivos. Até eu penso muitas vezes nessa perspectiva e quando faço alguma reflexão sobre o erro médico. É muito difícil para partilhar algo que achamos que não tenha corrido bem numa equipa, porque a tentação de alguém dizer mas não viste isto, mas não viste aquilo, e de já usar um tom que de certa forma nos começa a magoar e através do qual a gente se começa a sentir magoado, é a realidade da vida, não é? E das relações humanas, das equipas e é tudo isso. E aqui não, aqui realmente tínhamos um ambiente de partilha e essa partilha, digamos, num ambiente mais confortável e seguro, ao mesmo tempo o que eu sentia era que me permitia aprender muito mais do que se existissem as tais, digamos, as tais restrições ou os tais complexos, etc, etc. Muito obrigado, Walter. Patrícia. Todos os colegas falaram das oportunidades das ULS e já agora alguém para falar nas fragilidades que se calhar introduz aqui alguns pontos. Mas o curso que fizemos todos juntos realmente também ajudou para a minha perspectiva em relação às OLS ter aqui um grande impulso de esperança, porque fiquei bastante orgulhosa dos colegas que já temos também realmente a desempenhar estas funções junto dos conselhos de administração, porque realmente era isso que eu acho que era o mais importante e que imaginava, e fiquei com esperança de que estamos a fazer esse caminho. As fragilidades das ULS que ao início todos tínhamos, os receios do hospitalocentrismo, não é? Portanto, nós estarmos a ser englobados numa estrutura maior e que pudéssemos não estar a ser visionados, mas eu acho que realmente temos esse caminho de valorização da nossa atividade que tem sido já muito rica desde a criação do SNS e que realmente temos provas para dar. Depois, tenho um bocadinho de receio em relação às diferenças territoriais, porque acho que cada OLS acaba por estar a fazer ou poderá entrar no caminho de cada uma fazer o seu caminho. E acho que programas como este, como o PADIS, ou outro tipo de programas ou espaços de partilha de experiências, acho que têm que ser implementados, se calhar também a nível do SNS, porque estas partilhas vão ser enriquecedoras e vão permitir que todas as OLS possam ter também os mesmos caminhos de sucesso e, portanto, mesmo as diferenças de equidade territorial, é preciso ter um bocadinho de atenção, porque se numa OLS as coisas podem funcionar, o acesso a recursos, cuidados de saúde de qualidade, outra OLS pode não conseguir tão bem e pode começar a haver maior distância, não é? E, portanto, acho que isso é uma fragilidade a ter em conta. Eu concordo contigo, aliás, nós podemos pensar que no modelo anterior, quando tínhamos as ARS, já existiam assimetrias, não é? E neste momento é muito provável, com o passar do tempo, que realmente comecem a existir também algumas desigualdades ou assimetrias, digamos, entre o LS, e é um fenómeno que naturalmente pode acontecer, mas ao qual eu concordo, é preciso estar atento até para corrigir eventuais desvios. Inteiramente de acordo, Patrícia. Flávio?
Sim, e pegando um bocadinho aqui nesta questão, naturalmente que as realidades do LS são diferentes, de região para região, são diferentes de local para local, e acaba por ser, voltando aqui um bocadinho aqui às oportunidades, porque naturalmente que todos os processos de mudança têm sempre desafios e têm oportunidades, e nós sabemos que a nossa motivação e a motivação humana muitas vezes é avessa à mudança. Isso faz parte um pouco da nossa realidade. Mas sem dúvida que este processo que ocorreu agora neste último ano e começou com já tinha começado, mas que agora foi generalizado, portanto não é um processo novo, mas é um processo que agora ganhou outra dinâmica. Traz aqui um conjunto de situações que são duas realidades que porventura caminharam separadas durante muito tempo. Isto é, nós, quando se deu esta junção, demos-nos de conta que muitas vezes fazíamos processos semelhantes de formas diferentes, que fazíamos processos de contratualização de formas diferentes, que fazíamos processos de gestão de pessoas de formas diferentes, mas que as pessoas são iguais e, portanto, todas as pessoas são pessoas, são profissionais, são colaboradores e o ganho da integração, porque nós tivemos, e em particular nos cuidados de saúde primários, um processo de integração horizontal muito marcado, não é? Portanto, com a criação das equipas multiprofissionais, as unidades de saúde familiar, estes projetos que levam já muito tempo, e temos agora uma outra vertente, que é a integração vertical, mas sem deixar cair esta integração e este caminho que criamos, como disse também o Hugo, nós temos muito para dar, muito para receber, temos aqui um potencial que existem naturalmente riscos, nós sabemos que a cobertura de médicos de família é diferente, que há necessidades assimétricas, mas acima de tudo, isto também é uma oportunidade de cada instituição, de cada OLS e depois entre si cada USF, conseguir adaptar-se melhor à população que serve, àquilo que são as necessidades da sua população portanto, eu acredito efetivamente que o caminho que está a ser feito é um caminho que tem potencialidade de prestar um melhor cuidado e melhores resultados em saúde à população. Muito bem, meus caros, o episódio já vai algo longo, mas a conversa está a ser tão boa e tão deliciosa, tal como foi o programa ao longo destes meses e destas semanas. Vou pedir-vos um último pensamento para fecharmos então o nosso episódio. Cada um que sinta à vontade para partilhar o que entender. Uma última ronda por cada um de vocês. Hugo. Então, o meu último comentário, acima de tudo, para quem estiver a ouvir e quem quiser ouvir, que leve daqui que vale a pena tirar estes cursos de gestão, vale a pena apostar na nossa formação. Precisamos disso nos cuidados superiores, na MGF, na nossa carreira. Desafio a todos, dirigentes intermédios que o façam, procurem nas suas OLS, certamente proponham, mesmo que os seus superiores, vossos superiores não o façam, vocês proponham, que parta também de baixo para cima, para não estarmos sempre à espera que seja de cima para baixo, de baixo para cima também propostas, certamente quem estará nos cargos superiores ouvirá as necessidades, às vezes também é preciso essa vertente, porque não conseguimos ouvir tudo e é preciso também sair de baixo para cima. E é do incentivo que façam, são formações altamente enriquecedoras e que trazem muito para a nossa vida e para a vida de todos os outros que cuidamos. Muito obrigado, Hugo. Carla? A minha maior preocupação e aquilo que queria deixar agora como momento final é a adesão ou não adesão dos recém-especialistas ao Serviço Nacional de Saúde. Fundamentais os médicos de família no Serviço Nacional de Saúde e compreendo perfeitamente os jovens especialistas que consideram que o ritmo de trabalho e a exigência é demasiado grande, apesar de haver incentivos financeiros, mas quero-lhes dar uma palavra de coragem, porque efetivamente há formas, como disse o Walter, estudadas de como gerir a prática, de como organizar as pessoas que nos rodeiam e tornar tudo isto execuível. E se realmente queremos que o Sistema Nacional de Saúde continue a ser uma força em Portugal, temos que ser também nós a contribuir para isso. Portanto, aqui vai uma palavra de coragem para todos os que estão no barco e para todos os que querem entrar no barco. Efetivamente é possível e é possível fazê-lo com saúde e com alegria. Obrigada. Muito obrigado, Carla. Obrigado. Flávio? Sim, pegando um bocadinho também naquilo que a Carla disse, estamos numa altura efetivamente com muitos desafios. Sabemos que há mudanças de paradigma naquilo que são as carreiras, naquilo que é
a perspectiva de eu ter, digamos, uma vida profissional ou uma carreira profissional focada num local, com uma perspectiva que agora muda cada vez mais. Mas todos nós acreditamos num Serviço Nacional de Saúde e num sistema de saúde que seja capaz de dar o melhor possível a todos aqueles que precisam. E efetivamente, acreditando nós que tiramos um curso com muitos anos, uma especialidade com muitos anos, depois um conjunto de formações e tudo aquilo que é a nossa vida profissional está subjacente à formação, não é? Porque nós aprendemos durante toda a vida. É algo que não deixa de ser importante também partilhar e trazer que a componente de gestão é algo que a todos é importante e, portanto, é um investimento, é algo que naturalmente que nos tira tempo para outras coisas, mas que nos permite depois, na nossa vida profissional, na nossa instituição, na nossa realidade, na nossa vida pessoal até, com o equilíbrio familiar, o equilíbrio da vida pessoal, que muitas vezes nós temos que ter atenção a essa área também e felizmente que também temos essa perspectiva cada vez mais. Não deixa de ser importante que sejamos capazes de ter essas competências, essas capacidades para melhor chegar àquilo que é o nosso objetivo de vida. Que também foi abordado essa parte, essa componente no nosso programa. É verdade, é Sem verdade. dúvida. Muito obrigado, Flávio. Gil? Sim, é uma mensagem de otimismo. Quando olhamos à volta e só vemos desafios, riscos, tudo negativo, acho que é importante olharmos e percebermos como nos sentimos, as pessoas que temos à nossa volta e, no fundo, sermos felizes, porque a verdade é que nós gostamos desta área e queremos e estamos a investir nela. Para ser feliz, temos que investir, temos que trabalhar, temos que procurar aquilo que queremos, seja como líder, seja como o melhor médico de sempre no país, na sua unidade, naquele consultório. Temos é de ser felizes. Isso dá trabalho, mas olharmos pelo lado bom das coisas. Eu creio que esta é a mensagem, porque quando nós procuramos algo melhor. Dá trabalho, esforçamos, sacrificamos, mas esta visão de otimismo parece que está a perder e acho que é tão importante, não é? Pensar todas as reformas que se fizeram quando os médicos, quando as pessoas acreditaram que o que vinha para a frente era melhor do que aquilo que tinham agora. E é isso que estamos a construir. Cada um à sua maneira, cada um no seu gabinete, cada um com a sua família, com as pessoas que segue. E essa é a mensagem principal. Vamos fazer melhor, vamos trabalhar e vamos acreditar que conseguimos ser melhores. Muito bem, Obrigado. mensagem muito importante e muito. Falaste muito bem também, Gil. Aliás, vocês falaram todos bem. É do Ora nosso bom, mentor. Walter. Eu gostava de deixar a mensagem de que, quer sejam profissionais mais jovens ou quer sejam profissionais com mais experiência, este mundo da gestão não está propriamente descrito em lado nenhum como é que se faz bem a 100%. E, portanto, é importante este tipo de curiosidade e de manter essa curiosidade ativa e permanente, desde que somos mais jovens até pessoas com mais experiência, independentemente do cargo, se somos coordenadores, se somos do Conselho Técnico, se somos diretores clínicos, mas é importante que se mantenha este espírito ativo de querer saber mais, isto nós estamos a fazer aqui hoje, partilhar simplesmente ou perceber até que se calhar temos os mesmos problemas em sítios diferentes do país e há mais do que uma maneira de os resolver. E portanto, acho que deixar a mensagem de que a curiosidade é algo que não deve nunca ser posta de lado. Quer efetivamente dá um bocadinho de trabalho, gasta algum tempo, poderá condicionar algumas horas de sono ou umas horas de descanso, mas esta curiosidade deve ser alimentada. Eu quero acreditar, talvez, se calhar também sou jovem e, portanto, ainda ingênuo, mas quero acreditar que esta curiosidade é um grande motor para nos mantermos também capazes de fazer esta gestão. Até porque esta área em particular, na minha opinião, além de complexa, é um bocadinho assustadora. E, portanto, esta curiosidade é o que fundamenta e eu deixava este convite a todos a serem curiosos sobre esta área e não terem medo. Muito bem, excelente. Patrícia, se fizeres favor. Sim, dizer também que na AES, voltando à escola, que agora nos partilhou tantas coisas e que nos deu tantas oportunidades de evolução também pessoal e profissional,
dizer que também da AES levamos lições de vida, para além de todos os conteúdos teóricos, não é? E fazer com amor, fazer bem ao próximo, às vezes não custa nada e também nos traz felicidade e satisfação pessoal. Portanto, é um bocadinho por aí e talvez consigamos ir mais além se tivermos em atenção essa facilidade que é em ajudar o outro, ajudar o próximo e depois ajudar um conjunto de pessoas e de sistemas que somos nós todos, não é? E em relação ao Serviço Nacional de Saúde, eu tenho um carinho muito especial pelo Serviço Nacional de Saúde, porque não partilhei convosco, mas os meus pais, nos anos 80, foram dos primeiros médicos de família, que foram os primeiros soldados a fazer a especialidade de Medicina Geral e Familiar e na constituição do SNS, e portanto eu sinto que estou aqui numa nova reviravolta de necessidade de manter o SNS robusto, como a geração anterior também sonhou com ele. Obrigada. A vocês também. Obrigado nós também por essa partilha tão preciosa e tão querida. Muito bem, eu comungo do vosso otimismo e eu acho também que, digamos, esta fase em que nos encontramos, esta reorganização, também pode abrir aqui oportunidades, nomeadamente, por exemplo, de uma maior flexibilidade, em que temos uma maior diversidade de pessoas, quase também uma diversidade de gerações. Também gostava de olhar, por exemplo, para a inovação na nossa área. E até ver modelos alternativos de organização de cuidados, mesmo na área dos cuidados primários, a serem testados, a serem experimentados, e eu acho que isso também poderá ser muito positivo, e realmente também aqui o adquirirmos know-how nesta área da gestão pode também ajudar a criar infraestrutura para depois se poder experimentar modelos e processos inovadores. Meus caros, foi muito bom contar convosco e contar com estas vossas partilhas no nosso podcast. Muito obrigado a todos. Um abraço para todos. E não quero encerrar este episódio sem deixar um abraço aos restantes colegas da 48ª edição do PADIS e transmitir-lhes também um abraço e a gratidão pelo tanto que aprendemos com eles todos. E claro, também com o corpo docente da AES Business School. Fiquem bem, continuem bem. Obrigada. Até ao próximo episódio. Obrigado Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado. Deus. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.